Fala, meus amigos! Começando aqui mais um pré-jogo da equipe do CSA. Amanhã vamos entrar em campo às 7 da noite contra a equipe do Tombense, hein? Dia dos Namorados, né? Verdade, mas tem jogo do CSA, então estaremos acompanhando a partida para poder fazer aqui a nossa análise do jogo à noite, né? A gente dedica a maior parte do tempo, né, para estar com as nossas queridas, amadas, né? Como sempre. Mas no jogo do CSA a gente vai estar acompanhando para fazer a nossa live pós-jogo aqui, tá certo? Para poder conversar com a galera. Então, vamos lá falar um pouco sobre esse jogo do CSA contra a equipe da Tombense, que é um adversário que tem a grande maioria dos critérios empatados com o CSA. Mesmo número de pontos, 13, mesma quantidade de vitórias e empate, né? 2 vitórias e 7 empates, e a mesma quantidade de saldo de gols, menos 1 para cada um. A diferença é que a Tombense tem mais gols marcados, né? A Tombense fez 10 gols e tomou 11, o CSA fez 7 gols e tomou 8. Então é um jogo de dois times que empatam muito. Então um resultado que a gente já imagina para esse jogo aí, um empate, já pensou, né? Mas amanhã a gente vai ver o time do CSA jogar bastante desfalcado. Já é difícil, já é ruim a gente imaginar o time do CSA ideal com todos os jogadores à disposição. Imagina sem o goleiro Marcelo Carné, sem o zagueiro Lucão, sem os dois laterais Diego Renan e Hernandes e sem o atacante Osvaldo, né? Então a gente já entra com muitos problemas para essa partida. No gol, o Jean entra no lugar do Marcelo Carné e a gente assim fica com aquele receio, né? Apesar do Marcelo Carné não ser unanimidade na torcida, muita gente desgosta do Marcelo Carné. Eu discordo dessas pessoas. Eu acho que o Marcelo Carné é um bom goleiro para o time do CSA, né? É um bom goleiro aí para uma Série B. Mas o Jean tem, claro, um degrau abaixo, né? Mas eu não acho que ele seja um cara que entrando, a gente entra em desespero. Quando, por exemplo, alguns anos atrás, a gente via o Bruno Grassi entrando ali, né? E outros goleiros também que não traziam muita confiança. Eu acho que o Jean, ele não é esse cara que faz a gente entrar em desespero. Eu acho que ele é um cara que já atuou algumas vezes e apesar de não ter o mesmo nível do Carné, ele não é tão inferior assim, né? Na zaga, apesar de perder o Lucão, a gente tem o retorno do Wellington para zaga, não, do Werley para zaga, né? Então a gente tinha Lucão e o Wellington jogando, né? Então o Werley volta e pode voltar aquela zaga, o Werley e o Wellington ali nessa partida. Então apesar de estar sem ritmo de jogo, né, tava meio lesionado, mas ele já tá voltando, treinando aí, então tecnicamente pelo menos a gente não tem tanta perda na zaga. Do lado esquerdo, sim, perdemos os dois laterais. O Hernandes não se recuperou e o Diego Renan levou mais um amarelo, não é isso? Então a gente vai entrar em campo agora sem saber quem vai ser na lateral esquerda. Vi uma entrevista do Moza que ele pensa em utilizar o Felipe Augusto, pelo amor de Deus. E também ele pode colocar o Igor lá na lateral esquerda e manter o Lucas Marques lá na lateral direita, né? A gente vai ver aí qual vai ser a opção do Moza, né? E ele tinha falado, vamos ver a condição do Felipe Augusto, né? Tomara que ele não tenha condição de jogo. Aí entra o Igor, pra mim é menos pior, né? Improvisar um lateral direito na esquerda do que colocar o Felipe Augusto ali, né? Na posição dele, né? Mas no meio de campo, o time do CSA parece que, acho que entra sem desfalques, né? Com o Giovani, o Gabriel e o Lourenço. E no ataque a gente tem a ausência do Osvaldo, então deve entrar aí com o Lucas Barcelos, o Marco Túlio deve voltar, né? E o Rodrigo Rodrigues. Quais são as outras possibilidades para o time do CSA entrar nesse jogo? Talvez fazer como o Moza fez no último jogo e botar o Gabriel jogando aberto lá na ponta. É uma das possibilidades. Jogar o Gabriel para o ataque, fazer um meio de campo ali com Giovani, Lourenço e Ian Rolim, ou Giovani, Lourenço e Giva Santos, né? E aí no ataque coloca Lucas Barcelos, Gabriel e Rodrigo Rodrigues, é uma possibilidade. Ou até então tentar fazer exatamente pela ausência de lateral esquerdo, né? Jogar um ala pelo lado esquerdo, um ala pelo lado direito, que é o Lucas Marques, e voltar com aquele 3 zagueiros, que se não me engano o CSA jogou contra o Novo Horizontino, que foi inclusive o jogo que ganhou aqui em Maceió, né? Não lembro se foi exatamente esse jogo, mas a gente jogou com o Lucão, o Wellington e o Douglas,
Então pode ser o Erley, Wellington e Douglas mesmo, né? Ou o Anderson Martins ali na zaga. E aí joga com Giovani e Lourenço. Abre dois alas ali, né? O Lucas Marques e até o próprio Felipe Augusto ou outro jogador aberto pela esquerda. E na frente o Gabriel lá no ataque, o Lucas Barcelos e o Rodrigo Rodrigues, ou o Gabriel aberto por um dos lados ali, né? Tenta fazer alguma modificação. Mas eu acho que já é difícil a gente acertar a escalação do time do Moza, né? Mas com 4 desfalques desde o jogo passado, né? Na verdade, até com 5, né? Entra o Hernandes aí como um desfalque também. E talvez a gente tenha um time bem mexido, bem modificado e que a gente não pode esperar muita coisa. Realmente, o time do CSA não vem empolgando muito, mas eu quero dizer também que nessa temporada aí a gente olha para a tabela de classificação, a tabela tá muito embolada. Agora não é aquele negócio de você ganhou uma partida, ganhar não sei quantas posições. Mas olha só um exemplo. Nosso rival ganhou hoje, né? Ganhou agora da equipe do Vila Nova. Aliás, que jogo horrível, né, velho? Mas o time dos caras ganhou e saiu da, sei lá, 18ª colocação e foi para 10ª colocação, né? Ganharam 7 posições por enquanto. O Ituano ganhou também hoje, ganhou 5 posições. Então, assim, tá um negócio muito embolado, né? O 8º colocado tem 15 pontos, o último colocado tem 9, então são 6 pontos que diferenciam entre esses times aí. Mas se for olhar aí, por exemplo, a Vila Nova 10, Chapecoense 12, Náutico 12, Ponte Preta 12, CSA 13, Tombense 13, Ituano 13, Brusque 13, Novo Horizontino 14, CRB 14, Londrina 15, Sampaio Corrêa 15, Criciúma 16, Operário 16. Tem muito time empatado com a mesma pontuação. Tem muito time muito embolado ainda. Então, o que é que a gente tira aí desse início de competição até agora? Não é nem o início já, né? Já passou 25% mais de 25% da competição. Mas os times ganham uma partida, perde outra, empata um, empata duas, perde, empata, passa uma parte muito grande aí sem conseguir resultados positivos. Ganha uma partida, ganha duas, pô, sai da zona de rebaixamento e vai pra briga por G4. Então é uma competição em que todos os times estão trocando muitas posições. O Ituano tava lá no G4, caiu, foi pro Z4. Agora ganhou uma partida, já tá em 13º, né? Já saiu, já deu uma desgarrada aí, né, velho? A gente viu também a Chapecoense já entrou na zona de rebaixamento, era um time que tava brigando, entrou pra brigar, pra subir, né, nessa competição aí, e acaba que agora tá na zona de rebaixamento, levou a virada lá no finalzinho. Se tivesse ganho essa partida, a Chapecoense tava em 8º colocado, pô, né? E aí perdeu de virada para a equipe do Criciúma e tá lá em 18º colocado. Então mostra que tá tudo muito embolado. Não é só o CSA que tá numa fase ruim, não é só o CSA que tem um time que tem erros, que tem suas críticas a serem feitas. Todos os times estão nesse mesmo bolo. Todos os times estão com um time que ou tem um ataque que é ruim, ou tem um meio que é uma porcaria, ou não cria nada, ou tem uma bola parada fraca, ou leva muito gol, ou só joga pelos lados. Todo time tem suas críticas, é só olhar cada um dos times que tá jogando, bicho, né? Então a gente vai ver que todo mundo tem uma deficiência. A do CSA a gente sabe, é o ataque, né? E a defesa que quando o time do CSA sai na frente não consegue segurar placar, leva muito gol e tal, né? Nesse tipo de coisa. Mas não é só o CSA que tem defeitos, não. A galera olha como se o CSA fosse o pior time da competição. Tem gente que bicho, tá falando muito mal. Não entendo como se eu tivesse satisfeito com a equipe do CSA, certo? Mas eu sei que o time do CSA podia estar muito melhor do que está agora, né? Se tivesse corrigido pontualmente algumas posições que tá deficiente. Mas o time do CSA não é o pior time dessa competição. Aliás, tem um time bastante competitivo, né? E que precisa encontrar o seu melhor 11 inicial e que o Moza não fique inventando tanto, porque os piores momentos aí do CSA são depois das alterações. O Moza peca muito nesse sentido e a gente acaba cedendo alguns jogos aí também, né? O Moza não escapa dessas críticas, mas eu quero dizer exatamente isso, velho. O time do CSA não é um time... se for olhar para esse bolo
que tem muita gente embolada aí. O CSA não é um time horrível, tem muito time pior que o CSA, né? Mas a gente precisa, dentro de campo, começar a mostrar isso, que tem sido muito difícil de fazer, né? Mas e quando a gente mostra que joga bem, e cede um empate no final, que nem a Chape, né? Aí é foda também. Mas, eu acho que o time do CSA não é um time hoje ainda para entrar em desespero, como eu já falei, mas que tem alguns pontos que a gente pode corrigir imediatamente, né, velho? O Moza também tem errado bastante e a gente acaba sendo prejudicado por isso. Mas, vamos que vamos, né, bicho? Eu acho que o time do CSA tem tudo aí, velho. Tem tudo, porra, pra dar uma guinada, dar uma melhorada nessa competição aí. Tá muito embolado ainda agora, velho. Uma boa sequência do CSA muda tudo, né? Muda a empolgação da torcida, muda como a galera tá enxergando a gente, muda o ânimo do time. Mas pra isso a gente precisa também ganhar jogo, o que já é muito difícil, né, velho? Mas é isso aí, bicho. Não acho o time horrível, como muita gente tá falando. Eu acho que os resultados aí, a frustração da torcida acaba influenciando também nesse pensamento sobre o time, né? Nessa avaliação da galera sobre o time do CSA. Mas vamos que vamos. Amanhã tem mais uma guerra, mais uma batalha e a gente tem que ir pra cima com tudo. Aliás, voltando a essa questão do Dia dos Namorados, é muito estranho que 4 jogadores do CSA tenham sofrido o 3º cartão amarelo nesse último jogo contra a Chape. O goleiro Marcelo Carné leva um amarelo por retardar o início de jogo, né, uma cobrança lá de bola parada. O Oswaldo leva um amarelo ali por conta de atraso e tal, e outros 2 jogadores, o Diego Renan e o Lucão, levando cartões amarelos ali, né. É estranho. Não tô aqui pra acusar ninguém de nada. Mas, bicho, é muito estranho, né, velho? A gente perder esses jogadores lá no Dia dos Namorados, o cara tendo que viajar, passar o final de semana todo fora, só vai voltar na segunda-feira, né? Não, pra ficar em Maceió com a namorada. Você falou viajar, rapaz. Viajar nada. Viajar nada, os caras viajam o tempo todo, vai querer viajar nada. Tá tudo em Maceió aqui, curtindo as praias. A gente que tá aqui, lascado, passando raiva com esse time. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né, galera? Amanhã a gente tá aí pra acompanhar o jogo do CSA e depois fazer uma análise desse time aí. E vamos que vamos, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Valeu, tamo junto e até amanhã.